Buenas pessoal, eu sou o professor Chiru, bem-vindos à série Primeiros Passos e hoje eu vou falar sobre a protoboard. Matriz de contato, placa de ensaio ou protoboard é uma ferramenta muito utilizada em prototipagem de circuitos eletrônicos, devido às suas características de fácil conexão entre os terminais dos componentes que necessitam ser interligados entre si. O modelo de protoboard que vou mostrar aqui é constituído por 63 colunas, 10 linhas separadas por um canal central e 4 linhas externas. Cada coluna independente é constituída de 5 furos. Estes são interligados entre si através de um contato metálico fixado abaixo do plástico que protege a parte superior da placa. Ou seja, cada ponto vermelho é interligado entre si através de uma pequena chapa de material condutor. Porém, não existe contato entre os pontos de uma coluna com os pontos das colunas vizinhas, nem tampouco com os pontos das colunas que estão abaixo do canal central, representadas aqui por cores diferentes. Geralmente, essa parte da matriz de contato é destinada à inserção dos componentes eletrônicos que constituem os circuitos que serão montados. Já as conexões das linhas externas se dão no sentido horizontal. Notem que cada linha externa é subdividida em duas partes, também representadas aqui por cores diferentes. Logo, só existe contato elétrico em pontos de mesma cor. Geralmente essas linhas são destinadas para a alimentação do circuito. Como não existe contato elétrico entre a primeira parte e a segunda parte de cada linha externa, então, sempre que for necessário essa conexão, devemos forçar através da inserção de fios entre a primeira parte e a segunda de cada linha. O mesmo pode-se dizer das linhas da parte superior com as da parte inferior da placa. Se necessitarmos de contato entre elas, devemos inserir condutores para garantir a condução elétrica entre as partes. Como inserir componentes em uma protoboard? Como pode ser visto nesse exemplo, vários componentes eletrônicos foram inseridos na placa de ensaio, porém alguns deles de forma equivocada. Sugiro que você pause esse vídeo neste ponto e encontre esses componentes, e só após essa constatação, continue a aula. O primeiro componente que vou analisar aqui é o transistor de junção bipolar, QA. Este componente foi inserido de forma equivocada, pois todos os seus terminais ficaram em curto-circuito, visto que eles estão ocupando furos de uma mesma coluna. O mesmo pode ser dito sobre o resistor 1 e também sobre o LED-C. Outro componente que também está em curto-circuito é o QB, visto que os seus terminais estão ocupando pontos de uma mesma linha externa, o que também acontece com o resistor 2. Ao contrário do que aconteceu nos outros componentes, o transistor QC está bem inserido na placa de ensaio, visto que cada um dos seus terminais ocupa apenas um ponto de cada uma das colunas independentes. O mesmo acontece com o LED-A, com o LED-D, com o resistor 3 e com o resistor 4. O LED-B e o resistor 5 também foram inseridos de forma correta, visto que um de seus terminais ocupa um furo de uma coluna e o outro o contato de apenas uma ilha de uma linha externa, inserindo os circuitos integrados em uma matriz de contato. Repetindo o exercício anterior, pause o vídeo e encontre os componentes que foram inseridos na protoboard de forma equivocada. E só avance nessa aula quando você tiver encontrado os erros. Vou começar a análise pelo circuito integrado 1, o LM339. Este componente foi inserido de forma muito equivocada, pois temos vários de seus terminais em curto-circuito. Na verdade, em uma situação real, este componente não encaixaria nessa posição sem que seus terminais centrais sofressem uma deformação, pois não existe espaço entre o canal central e as primeiras linhas de cada coluna para o encaixe desses pinos. Outros componentes que também apresentam problemas de curto-circuito são o CI2, o CI3, o CI4, o CI5 e o CI6. Já o CI7 é o único componente desse exemplo que foi bem inserido, visto que cada um dos seus terminais ocupa apenas uma ilha de cada coluna independente da matriz de contato.
Logo, todo o circuito integrado com mais do que 3 terminais com funções distintas deve ser inserido assim, com metade dos seus terminais em cada lado do canal central. Então, gente buena, por enquanto é isso. Um grande abraço e até mais!